Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Queremos aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Queremos agradecermos a Deus pela sua vida. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Agradecemos a Deus pela sua vida, que Deus continue recompensando, nos abençoando, por os irmãos estarmos compartilhando conosco, estarmos orando conosco, estamos ouvindo um pouco da reflexão da palavra de Deus, ainda as nossas incapacidades. Quero agradecermos a Deus, queremos neste momento refletirmos um pouco, da palavra de Deus, mas antes de nós refletirmos, a gente queremos mandar nossas condolências aos queridos irmãos, aqueles também que não são evangélicos. Deus abençoe a todos, que Deus possa consolar a cada um. A gente sabe que não é fácil, a gente está vivenciando um tempo de apreensão, um tempo difícil, que as pessoas agora estão a meditar, a pensar na situação que a gente estamos vivenciando, tempos difíceis, tempos que devemos refletirmos, devemos entendermos um pouco que nós precisamos, cada momento da nossa vida, da nossa história, podermos vivenciar as nossas vidas policiadas diante da palavra de Deus. Nós sabemos que nascemos, morremos, tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um significativo para nossas vidas. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher, nós somos semeador da nossa vida e nós vamos colher também. É por isso que a gente devemos entender, devemos compreender e aproveitar os melhores momentos que Deus nos tem concedido, este momento de estarmos agradecendo a Ele por esta oportunidade. A gente sabe que muitas pessoas serviram a Deus, deixaram ao caminho do céu, e nós estamos aqui, sabemos que pessoas, Deus tem concedido bênçãos grandiosamente e tem dado muita vitória, mas devemos entendermos um pouco tudo, porque nós temos esta permissão, é para um propósito de Deus em nossas vidas, é entendermos que a nossa vida sem Deus, ela não é nada, é apenas como se fosse uma lata vazia que só faz barulho. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente, graças a Deus, que Deus ele nos faz entendermos estas situações, entendemos que precisamos mudar, precisamos entendermos um pouco que precisamos cada dia melhorar a nossa vida diante do Senhor, aonde muitos estavam afastados diante da presença de Deus. Que eu falo afastado não é sair fora da presença de Deus, mas afastado daquilo que Deus ele queria dos seus objetivos. Mas que o Senhor ele é misericordioso, apesar de o mundo estar nesse momento refletindo, entendendo a situação que está acontecendo. Quantas pessoas neste momento agora estão no leito dos hospitais, sendo entubado, e nós estamos aqui, devemos agradecermos ao Senhor, devemos louvarmos a Deus por este momento que o Senhor nos tem concedido, de podermos refletir, de podermos, nós temos a mentalidade de Cristo, vivemos sem malícia, sem maldade, vivemos verdadeiramente como a palavra de Deus nos ensina, em comunhão, em viver como a palavra nos ensina, cada momento da nossa vida, sabemos entender o propósito, aquilo que Deus tem na vida de cada um de nós. Sabemos que Deus nos chamou um para ser doutores, Deus chamou um para ser pastor, para ser evangelista, para ser presbítero, para ser diácono, para ser auxiliar, para ser alguém que Deus tem determinado para fazer a sua obra. E devemos, graças a Deus, respeitarmos isso, a vontade de Deus, o querer de Deus, porque não adianta nós queremos ultrapassar, não devemos, nós queremos corrermos por aquilo que não é da gente, daquilo que Deus nos tem nos chamado, que ficamos no lugar onde Deus nos tem colocado, porque somos abençoados por Deus grandiosamente. Porque já pensou se a gente nascesse sem mentalidade, sem entender a razão das coisas, sem compreendermos daquilo que Deus tem nos posto a fazer a sua obra, mas que Deus os abençoe. Mas eu gostaríamos de estarmos compartilhando com os nossos queridos irmãos uma palavra de Deus para os nossos corações, neste momento de reflexão da palavra de Deus. Queríamos estarmos ao vivo, mas devido a algumas situações da internet, mas que os irmãos orem para que o Senhor tenha de misericórdia e a gente possa assim fazer
a obra de Deus sem nenhum impedimento, mas que Deus possa ser glorificado em nossas vidas, que os irmãos possam ser edificados pela palavra dele. Amém? Vamos convidar os irmãos para estar abrindo sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, para estarmos neste momento refletirmos um pouco o que o Senhor tem nos determinado para a nossa vida. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nos diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por este momento que Deus nos concede de sua palavra, de nos entendermos pelas nossa simplicidade, de um pequeno reflexão que a palavra nos traz a meditarmos. Sabemos que Salomão era um filho de Davi, onde observamos que Davi, na sua idade, já não tinha mais condições de reger o seu povo, porque nós sabemos que a vida, ela traz para nós situações que muitos nasceram e por alguma circunstância a vida foi interrompida. A sua vida chegou a um certo limite. Outros não chegam nem a nascer, mas outros, se a sua vida ela se completa na sua indônia ou na sua velhice. É bonito quando alguém chega a uma certa idade e começa os cabelos brancos e vemos a sua conhecimento e sua experiência que a vida lhe ensinou. Uma experiência única de sobrevivência, apesar de um mundo que nós estamos vivenciando tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos que o ser humano está ficando complexo, estão ficando de uma mentalidade, de uma situação que isto tem nos mostrado as nossas vidas. Mas quando nós observamos que Davi, chegando à sua idade, chegando já à velhice de Davi, e nós observamos que Deus escolheu outro sucessor para guiar o seu povo, para orientar o seu povo daquilo que seu pai, Davi, havia sido instruído, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era onde Deus depositava a confiança, sabia quem era Davi. Deus nunca se engana com a aparência. Deus nunca se engana com o meu conhecimento. Deus nunca se engana com o que eu sei ou não sei. Mas Deus, Ele conhece as nossas capacidades, os nossos desejos, a nossa sinceridade, o nosso coração. E nós observamos que Deus escolhe Salomão para orientar o seu povo, para ser guiado por ele. E nós observamos que quando Davi, ao desejo do seu pai de construir um templo para que as pessoas pudessem reverenciar e fazer seu sacrifício anualmente, porque nós observamos que quando o povo de Deus pecava, e nós vemos que o único templo que ele tinha era a tenda, e essa tenda era uma tenda móvel, onde as pessoas caminhavam pelos desertos, quando nós vemos o livro de Êxodo, quando Moisés constituiu por Deus
sacerdote, sumo sacerdote e os levitas separaram para esse ofício espiritual, para orientar o seu povo através de uma santidade, de um temor a Deus, porque nós observamos Deus era a única maneira que ele se revelava ao seu povo. Era através daqueles homens que foram separados, que foram santificados por Deus. E eles eram mediadores de Deus com o povo. E nós observamos, isso foi ocorrendo de vários tempos. Isso foi de longos anos. E nós observamos que Deus cria no coração de Davi de construir um templo, porque Israel já havia se estabelecido na terra que Deus havia prometido. E nós observamos que Davi não podia, devido à sua guerra, devido às suas situações que Davi havia vivenciado em sua vida, era um homem de guerra, um homem sanguinário, e havia também pecado contra Deus. Mas Deus estava orientando a Davi para este objetivo. Ele prepara os melhores tijolos, os melhores arquitetos para arquitetar daquilo que Deus havia revelado para se construir. E nós observamos que entre as suas famílias existia um jovem chamado Salomão. E Salomão, ele ali orientado por Deus, em meio à sua intimidade, às suas juventude, por não ter uma experiência como seu pai, mas Deus lhe capacitara, Deus lhe orientou para como fazer, como arquitetar conforme a orientação de Deus. E nós observamos que o povo precisava disso, o povo precisava de uma orientação, porque nós observamos, se não fosse a Bíblia Sagrada, nós vemos que a Bíblia Sagrada ela é escrita em várias linguagens, ela é escrita em vários temas, em várias capas. Existe capa pretas, capa rosa, capa desenhadas. Existe Bíblia para todos gostos, para juventude, para criança. Mas a Bíblia é uma coisa só. Ela não é apenas uma revista, ela não é uma revista em quadrinho para nós lermos, para nós sorrirmos, para nós se emocionar. Mas a Bíblia é uma bússola aonde nos orienta o caminho do céu, o desejo de Deus para a nossa vida. E aprendemos muito quando nós começamos a meditarmos, a refletirmos a orientação da Bíblia Sagrada, aquilo que Deus ele nos tem orientar para a nossa vida, para que a nossa vida possa ser uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que, apesar da fragilidade, apesar das situações adversas que nos acompanham, que nos vêm nos abater as nossas fé, nossas crenças, naquilo que nós acreditamos verdadeiramente, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E nós observamos que a orientação da Bíblia Sagrada, a orientação que Deus nos concede, e nós observamos que Deus assim instrui Salomão para levantar o templo, para que o povo pudesse ali verdadeiramente trazer suas oferendas ou seus sacrifícios a Deus, como já a fazia, quando nós observamos as Escrituras Sagradas. Aquele povo oferecia seu sacrifício e ofertava o que era de melhor para Deus, aquilo que era de especial, reconhecendo as maravilhas de Deus, reconhecendo a autoridade de Deus. Mas nós observamos que este povo cada vez mais estava fora do parâmetro de Deus. Era povo desobediente, era povo que nós começamos a entendermos, a compreender porque Deus usou Salomão dessa expressão, desta forma, para chamar o povo a atenção, para que tenha uma responsabilidade com Deus,
porque Deus ele não estava preocupado com o sacrifício que aquele povo fazia. Pensava que apenas sacrificar a Deus ou apenas nós ir à igreja, isso se confortava ao coração de Deus. Quando nós começamos a observar no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, nós observamos quando o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: rogo os irmãos pela compaixão de Deus, que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós observamos que o apóstolo São Paulo ele roga pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, onde nós observamos a diferença que nós estamos adorando a Deus, nós estamos apenas fazendo sacrifício, nós estamos apenas simplesmente indo à igreja, mas verdadeiramente nós não estamos na igreja. A nossa mente, a nossa adoração está totalmente exaltado da presença de Deus. Apenas nossos corpos estão lá reverenciando, apenas estão lá simplesmente por ordenância, por estatutos, mas verdadeiramente a nossa mente, a nossa consciência não está verdadeiramente entendendo o projeto de Deus, o temor, a palavra do Senhor. Mas as pessoas cada dia mais estão ficando distantes de Deus e estamos passando por este momento muito delicado, onde Deus ele para o mundo de uma forma que as pessoas estão em luto, as pessoas estão frustradas, as pessoas estão com perplexo e muitas pessoas não estão apercebido ainda não chegaram em sua subconsciência, estão apenas viciando a sua vida como sua vida fosse vida de festa, como a sua vida fosse uma vida de ganho, uma vida de chegar diante dos seus objetivos, mas não entenderam verdadeiramente a situação complexa que estão vivenciando. E nós observamos que é o mesmo povo que quando Salomão lhe constrói aquele templo para Deus, e Deus não estava agradando apenas porque aquele povo lhe sacrificava, lhe oferecia. Não, Deus queria mais algo daquele povo e Deus quer algo mais da gente. A gente precisa entender verdadeiramente que somos diferentes. Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos separou. Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Ele enviou seu Filho para nos perdoar, para nos trazer verdadeiramente a paz, porque nós não tínhamos paz com Deus, nós não tínhamos a união com o Espírito Santo de Deus, mas hoje, graças a Deus, nós temos o Consolador, em meio às lutas, em meio às dificuldades que nós passamos, mas o Consolador, chamado Espírito Santo, ele nos consola, ele nos orienta nos momentos das aflições, e nós observamos que a realidade, quando Salomão, descrevendo este contexto, dizendo: se meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar, aleluia, nós observamos a responsabilidade de se humilhar diante de Deus, não de se humilhar diante das pessoas, diante de alguém que não pode fazer nada por nós, diante da situação adversas que nos acontece, mas se humilhar, aleluia, diante do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos chamados de cristão. Você tem um nome a zelar, nós temos um nome a zelar. Nós não somos qualquer coisinha, nós somos um povo escolhido e separado por Deus. Somos um povo que vamos subir ao céu, vamos ser exaltados, vamos ser tirados de súbito daqui da terra. É apenas um momento que estamos a passar, é uma preparação da nossa vida espiritual. Deus está nos trazendo para nós a peneira
em nossas vidas. Ele está passando a peneira. Existe 3 peneiras: a peneira 1, a peneira 2 e a peneira 3. Nós observamos que a peneira 1 ela é um pouco mais grossa, é onde aquele que está peneirando a areia, ele vai tirar aquelas coisas mais brutas, aquela situação que não se pode se usar para levantar uma casa, para levantar alguma coisa que vai se constituir, um piso. Ele precisa passar por esse processo. Também tem a peneira 2, onde possamos observar, ela é um pouco mais fina, aonde vai tirar mais resíduo ainda, aonde vai tirar pedras que não passaram pela primeira peneira. Mas a segunda peneira, ela vai peneirar mais ainda, ela vai passar por este processo. É onde a igreja está passando pela peneira 1, pela peneira 2, porque não é de todo jeito que a igreja do Senhor, ela vai subir ao céu. Ela está passando por esta fase, ela está passando por este momento para entender: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, se humilhar. Esta é a peneira de Deus, é a peneira que a igreja está a passar. E nós observamos que a peneira 1 é a última peneira, é onde Deus vai tirar ainda o resíduo ainda que nos resta, que resta na igreja. Deus quer uma igreja purificada, uma igreja de consciência limpa, de uma vida limpa, de uma vida íntegra, de uma vida diante da vontade de Deus. Deus não vai escolher ninguém por emoções, Deus não vai escolher ninguém por aparência, por nome, por nossos intelectos, por nosso raciocínio, não. Deus vai escolher pessoas que verdadeiramente tenha sinceridade a Ele, tenha uma vida dedicada a Deus. Sabemos que somos falhos, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, mas precisamos entendermos uma coisa: precisamos melhorar. Precisamos ter uma mente sadia, uma mente diante da palavra de Deus. Nós observamos que quantas vezes os discípulos questionavam quem seria o maior, quem seria o melhor. Nós observamos que Jesus ele pega uma criança e põe no centro daqueles discípulos. E nós observamos que Jesus interroga aqueles discípulos: quem é o maior? E alguém questiona sobre isso, e sem entender porque Jesus colocou uma criança no seu meio. E nós observamos que Jesus explica: aquele que não for como a criança, esse não herdará o reino do céu. Quem quer ser maior? Tem que ser como uma criança. A criança ela não tem malícia, a criança ela não tem maldade, a criança ela não tem simplesmente a vontade de vingança, a vontade de estar como o melhor, com propósito de ganância, com querer ser destacado, em querer empurrar o seu próximo. Mas a criança, ela quando ela briga, a briga é só naquele momento, mas depois está tudo juntinho e esqueceram a maldade, esqueceram aquela briga, aquelas consequências, mas estão tudo juntinho, brincando, aleluia, glória a Deus. Assim é que nós devemos ser. É como uma criança, sem malícia, sem maldade, sem ganância, mas devemos ter uma mentalidade de Cristo, pensar como Cristo nos amou. Cristo ele não olhou para as nossas imperfeições, Cristo não olhou para os nossos pecados, porque se ele olhasse para os nossos pecados, nós seríamos mortos, porque a sua ira, aleluia, é tão grande. Deus é amor, mas também ele é justiça. Deus é amor, mas é justiça. Deus não é simplesmente aquele Deus que vem nos amar, não. Se nós erramos, ele nos castiga, ele nos corrige, aleluia, porque o que nós semeamos, nós vamos colher lá na frente. Uns colhem agora, outros colhem depois, mas que nós devemos entendermos e compreender. Nós se chamamos como povo de Deus, escolhido de Deus, devemos se humilhar e buscar e orar e buscar o Senhor. Devemos constantemente
vivemos uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, porque quem ora se humilha, quem ora é humilde, quem ora tem a simplicidade de Cristo. Ele não é arrogante, ele não tem eu faço, eu posso, eu tenho. Não, mas ele é uma vida que as pessoas admiram pela sua simplicidade, aleluia, pela sua humildade. Humildade simplesmente não é mostrar que é humilde, mostrar a sua fala mansa, mostrar sua roupa frágil, fraca. Não, ser humilde totalmente diferente. Ele reconhece verdadeiramente Deus na vida do seu próximo. Ele reconhece as suas limitações, ele conhece as suas fragilidades. Ele não precisa falar manso, ele não precisa se disfarçar, não. Mas as pessoas vê verdadeiramente, não precisa botar uma placa e dizer eu sou humilde, como muitas pessoas batem no peito e diz que é humilde e diz que é simples, mas não precisa vos falar que nós somos humildes, que nós somos simples, mas as nossas ações, aquilo que nós demonstramos pelas nossas vidas, as pessoas vão reconhecer, as pessoas vão ver verdadeiramente quando muitas vezes alguém pisa no calo, quando muitas vezes alguém passa por situações adversas com aquela pessoa. Ele vai mostrar verdadeiramente a humildade, vai mostrar verdadeiramente a mentalidade de Cristo na sua vida, porque muitas pessoas, quando alguém mexe, ou quando a pessoa, Deus tem dado bênçãos, tem preparado uma pessoa para ter boa eloquência na palavra de Deus, ou canta melhor, tem aquele vozorão, canta que é uma benção, e muitas vezes as pessoas têm inveja, as pessoas querem empurrar, mas não é assim. Deus nos ensinou que possamos verdadeiramente sermos um vaso de valor, esperarmos na vontade de Deus. Deus está nos preparando, estamos passando pela peneira de Deus, estamos sendo policiados. É tempo de a gente refrear, é tempo de a gente analisar como nós estamos diante da presença de Deus. Não querer dizer, Senhor, eu quero ser, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, é aquilo. Não, devemos perguntarmos a Deus como nós estamos diante da presença de Deus. Porque quem ora, quem busca a face do Senhor, aleluia, ele alcança a misericórdia de Deus, ele alcança a graça de Deus na sua vida. Deus, ele trabalha de maneira especial quando o crente verdadeiramente reconhece as suas limitações, vai buscar Ele, vai se humilhar na presença dEle. Deus não está importando com a minha posição eclesiástica. Deus não está preocupado com as minhas condições financeiras. Deus não está preocupado se eu sou ou eu não sou. Deus está preocupado é que nós verdadeiramente servimos a Ele com sinceridade, com honra, aleluia, com o propósito de dar glória, honra ao nosso Criador, que nos deu esta oportunidade de podermos raciocinar, de podermos pensar, de podermos falarmos, de podermos engrandecer o seu santo nome. E nós observamos mais adiante, quando ele disse buscar a minha face e se converter dos vossos maus caminhos. Precisamos se converter dos nossos maus caminhos. Cada um sabe o que planta, cada um sabe o que está se fazendo. Ninguém é inocente, ninguém é uma pessoa inência para não saber o que está plantando, o que está fazendo. Mas é tempo de a gente policiarmos, é tempo de a gente se convertermos dos nossos maus caminhos, para que a bênção de Deus
possa ser derramada na nossa vida, na vida da nossa família. Porque se a gente não se converter, nós observamos como nós estamos vivenciando, como as pessoas estão aí chorando, apavorada, com medo, frustrada, e muitas pessoas ainda não caíram em si, não entenderam a situação. Nós queremos muitas vezes culpar João, queremos culpar Ciclano, queremos culpar Beltrando, mas não queremos culpar nós mesmos. E nós observamos no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 6 e verso 14, nós observamos: quem és tu para julgar o teu servo alheio? Nós não fomos chamados para ser juiz, fomos chamados para ser um vaso de bênção, para servirmos a Deus, para honrar o seu santo nome. Nós não fomos chamados para ser juiz, para ser constituído como juiz, como alguém que vai julgar o nosso próximo. Deus não nos chamou isso. Deus nos chamou para sermos um vaso de bênção. É por isso que a gente devemos se convertermos. Devemos verdadeiramente policiar as nossas vidas. Nós aprendemos pela palavra de Deus, quando nós vemos dentro das Sagradas Escrituras, quando nos revela verdadeiramente as maldades, as malícias, que muitas vezes nós observamos que os crentes passam, às vezes um com o outro, crente que persegue crente, crente que quer ver mal do outro crente, crente que quer ver o crente no caixão, crente que muitas vezes persegue porque Deus tem um talento na vida dele, Deus tem um talento na vida dela, e muitas vezes diz assim: aqui você não canta, aqui você não prega. E nós observamos, vive nesse conflito, vive nesta situação, neste desabor. Nós precisamos verdadeiramente nos convertermos, precisamos verdadeiramente voltar ao primeiro amor, podermos verdadeiramente seguirmos a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para ser melhor, porque na obra de Deus ele não tem troféu para o primeiro, ele não tem troféu para o segundo, ele não tem um troféu para o terceiro. Deus, ele tem verdadeiramente o que ele tem feito para nós, é nos salvar, é oferecer o seu Filho como um holocausto para perdoar os nossos pecados. Quem era nós? Quem era você? Para que nós vivemos essa vida de arrogância, vivemos esta vida de mitrigagem, essa vida de essa vida que eu faço, eu era para estar lá, se assim eu fazia melhor. Não, fique no seu lugar que você foi chamado. Se você sabe orar, ore. Se você canta, cante com a sua experiência, cante com a sua humildade, aquilo que Deus tem vocacionado. Se você não canta tão bonito, mas canta a Deus, Deus tem dado fôlego de vida. Se você não prega tão bonito, aleluia, mas fale do amor de Deus que Deus tem feito na tua vida. Fale na simplicidade, ainda que seja por onde, por como, ainda que muitas vezes você tem capacidade teologicamente, mas fale